A virada de jogo na atração de investimentos. Para moderar esse painel, convido a editora do Neofeed, Patrícia Vale. Por favor, Patrícia. E também chamo as nossas convidadas. Ela é sócio-diretora e CEO da EB Climate. Lidera investimentos em energia limpa e descarbonização. Preside a Força-Tarefa de Finanças da COP30 para negócios sustentáveis. Liderou a Força-Tarefa de Finanças e Infraestrutura do B20 Brasil. É também membro do Climate Hub do Columbia Global Center Rio e preside o Brasil Climate Summit. Recebam Luciana Ribeiro. Seja bem-vinda, Luciana. Vamos à nossa próxima convidada. Ela é, desde 2023, superintendente de orientação aos investidores e finanças sustentáveis da CVM. Ingressou na instituição em 2012. Passou pela gerência de supervisão de securitização em 2021. Atualmente, desenvolve atividades na área de educação financeira e sustentabilidade. Recebam Nathalie Vidual. Por favor, Nathalie. Seja bem-vinda também, Nathalie. E também convidamos a fundadora da Converge Capital e cofundadora da Ato, sendo uma das principais vozes brasileiras em investimentos para clima e natureza. Pela sua atuação, foi reconhecida com a inclusão do seu nome nas listas dos 100 inovadores pelo clima e das 100 mulheres da inovação. Bem-vinda, Marina Cansado. Por favor, Marina. Já todas nesse momento no palco para darmos início a mais um painel. Uma ótima conversa a todos. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença aí nessa manhã de várias discussões e por estarem nesse último painel que vai falar sobre algo muito importante, que é investimentos verdes sustentáveis. Como atrair esse funding para todas essas transformações que a gente já comentou aqui, para esse grande potencial de economia verde que é o Brasil. Quero agradecer imensamente as nossas especialistas aqui e começar com um tema de uma pergunta para todas, que é o Brasil, nesse olho, está totalmente todo mundo olhando para agora, para a COP30, o que a gente consegue, em relação a investimentos sustentáveis, aproveitar desse momento que está todo mundo olhando para o Brasil? Vocês viram algo acontecendo, algo que já está desenrolando desse potencial que a gente está trazendo, de estar sediando esse evento? Luciana, você pode começar com essa? Começo sim. Primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui. Um prazer estar com esse grupo maravilhoso aqui. Boas amigas. Eu acho que quando a gente fala de investimento, primeiro a gente tem que olhar um pouco, seja no aspecto global, seja no aspecto brasileiro, as evoluções dos últimos anos, né? E deixa eu focar aqui um pouco em Brasil. A gente faz o Brasil Climate Summit, né, Marina, há 4 anos. Estamos indo para a 4ª edição. E quando a gente olha no cenário brasileiro o que mudou sobre a perspectiva de financiamento e de regulação de maneira geral, houve muito avanço, né? A gente teve uma série de mudanças regulatórias nos últimos anos, fomentando investimentos pelo clima, né? A gente teve a aprovação de marco de carbono, a gente teve a lei do combustível do futuro, a gente teve uma série de movimentos importantes. Do ponto de vista de financiamento, também houve uma série de evoluções. Eu faço questão de chamar a atenção aqui dos movimentos que houveram, por exemplo, no ambiente do BNDES. O Fundo Clima foi um fundo que foi remodelado, ampliado e que, de fato, passou a atingir uma série de empresas focadas na questão climática. O BNDES lançou o Brasil Investment Platform, que é uma forma de conectar investidores com projetos reais existentes no Brasil. A gente teve também aqui no ambiente do BNDES uma chamada pública que está rolando agora para investimentos em equity, em clima, e não suficiente ter investimentos diretos. Então, eu acho que num momento em que a gente tem uma série de discussões globais sobre a temática de clima, o Brasil dá sinais claros de que está olhando para este tema.
Acho também importante comentar o próprio Ministério da Fazenda, ciente de que, quando eu e o Mussa, a gente discute muito dos problemas, né, Mussa, que a gente tem para atrair investimentos para países emergentes. E até no painel anterior se conversou muito sobre isso. E quando se fala de investimento lá de fora para países emergentes, o Brasil sendo um deles, o principal tema, sem dúvida nenhuma, é a volatilidade cambial. Este é o assunto. Ele é o assunto para qualquer investimento, e no investimento de clima não deixaria de ser diferente. E também nesse aspecto, depois a gente pode explorar um pouco mais alternativas globais nesse sentido, mas o Brasil também tem olhado para essa dificuldade. No ano passado, lançou o EcoInvest, que é uma iniciativa do Ministério da Fazenda, do Tesouro, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que justamente tenta trazer modelagens de hedge financeiro que reduzam o risco para o investidor estrangeiro ao aplicar seu dinheiro no Brasil. Então, acho que tem um momento interessante, um mood positivo de ajustar o cenário para que a gente seja capaz de atrair investimento. Perfeito. E, Nathalie, você que está na autarquia e na CVM, que está também em todas essas discussões de COP, quanto que esse holofote aí ajudou vocês a destravarem questões que vocês estavam querendo trazer? Obrigada, Patrícia. Acho que bom dia ainda para todos. Agradeço a oportunidade também de participar do evento. Preciso, por favor, colocar aqui que todas as minhas opiniões, né, são, na verdade, opiniões pessoais e não necessariamente representam o entendimento da CVM sobre o assunto. Olha, eu acho que a oportunidade que a gente tem de receber uma COP no Brasil, de sediar uma COP no Brasil, traz para a gente uma oportunidade gigantesca de debater o assunto de forma mais ampla, envolvendo internamente, né? Envolvendo o terceiro setor, o setor privado, o setor público, para que a gente tenha um diálogo coordenado e alinhado com uma visão estratégica também de fomentar políticas públicas. Eu acho que também é uma oportunidade da gente trabalhar o que chama de letramento financeiro em sustentabilidade. Fora isso, acho que a presidência brasileira, né, na COP30 tem feito um trabalho fundamental de posicionar a COP no Brasil como uma COP da implementação, para que a gente consiga trabalhar casos reais, né, soluções práticas para endereçar problemas de curto prazo e essas soluções que possam ser, na verdade, escaláveis e replicáveis, e que a gente consiga, né, mostrar tudo que o Brasil tem feito. Então, acho que essa é a minha visão, né, dos benefícios de poder sediar uma COP no Brasil. Marina, e para você, é realmente uma oportunidade única que quem quer trazer essa discussão deve agarrar? Não, sem dúvida, sim. Na minha visão, aliás, primeiro, muito obrigada, né, ao FIDE pelo evento, pelo convite, muito feliz de estar aqui. É muito bom criar, né, esses espaços para a gente, ainda mais nessa reta final de 60 dias para a COP, né, para a gente estar aqui junto. Então, sem dúvida, na minha visão, o sucesso dessa COP depende muito da capacidade do setor privado, empresas, setor financeiro, mostrarem seu compromisso com a implementação e seu compromisso em achar caminhos para a gente, né, ir para o como que a gente vai viabilizar a transição, como que a gente vai financiar e começar a colocar as coisas, né, em movimento de uma forma mais acelerada. E eu acho que é importante colocar as coisas em perspectiva, né, em relação à COP30 e por que isso é chave para ela. Se a gente, né, for olhar para a história das COP, gente, foi somente há 10 anos, né, em 2015, que o mundo, pela primeira vez, concordou em metas, né, de redução de emissões e num teto máximo que é fundamental para a estabilidade da vida desse planeta. 10 anos é muito pouco. Se a gente for olhar para a ciência climática, para a ciência dos sistemas terrestres, que traz um olhar, né, de dado científico, ela é muito recente. Então, acho que é importante a gente, né, também colocar as coisas no tempo, porque toda essa discussão ela chega no setor privado em 2020, praticamente, quando a gente tem o lançamento do Race to Zero, que é essa grande campanha. Até 2020, o setor privado, o setor financeiro, participava muito pouco das COPs. A COP era um ambiente de negociação e de organizações observadoras. É em 2020 que você tem essa abertura, essa chamada, né, com a consciência que, no fim, os governos vão lá, se comprometem com metas de redução, mas quem vai entregar é o setor privado, ao mudar, né, a sua logística,
a sua fonte de energia, seu modelo de negócio, etc. Então, né, ao se perceber isso e ao se colocar metas muito ambiciosas, né, de reduzir quase pela metade as emissões até 2030, que precisava se envolver o setor privado. Tivemos uma pandemia nesse meio de caminho, né? E aí o setor privado começou, né, a se engajar mais e mais e mais. E a gente chega aqui no Brasil, o Brasil, né, o berço de onde surgiu, foi concebido esse marco civilizatório que foi a COP, né? A gente quer inaugurar, né, e a presidência da COP tem sido muito enfática em relação a isso, que a gente quer fazer uma virada de chave e inaugurar a era da implementação. O grosso das negociações já foi feito. Vão ter coisas ainda para ser feitas, mas o grosso foi feito, agora é fazer, já sabemos o que fazer, é fazer. E, nesse sentido, é essencial, então, a presença não física do setor financeiro e do setor, né, empresarial. E, por isso, muitos eventos estão sendo pensados, né, Belém, muita gente vai para Belém, eu estou organizando a Investment COP, que vai ser um grande evento para o setor financeiro em Belém, mas, na minha visão, a gente também precisa abraçar esses outros eventos que vão acontecer aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, como outros espaços para o setor privado, né, participar. Depois, quem tiver interesse pode falar comigo. No dia 8 de novembro, nós estamos organizando o Climate Implementation Summit, que vai ser um evento para 1000 CEOs globais, e o objetivo desse evento é reunir justamente 1000 CEOs do mundo todo para passar essa mensagem muito forte de compromisso com a implementação. E a última coisa que eu deixo aqui é que, né, eu vejo muitas empresas ainda muito inseguras e muito indecisas do que fazer na COP. Então, meu apelo e minha mensagem aqui é que a gente precisa estar nesses espaços, seja no Rio, seja em São Paulo, seja em Belém, seja em todos, porque vão ser nas relações 1 a 1, nas conversas 1 a 1, que a gente vai conseguir fazer o que o Mussa falou, vender melhor o Brasil e mostrar soluções, né, para que a gente consiga escalá-las e catalisar mais investimentos para a nossa transição. Agora, quando a gente fala em investimentos verdes, investimentos sustentáveis, ainda há um certo preconceito de que são investimentos que não têm retorno, que não se consegue retornos acima do benchmark e que, enfim, são mais uma ideologia do que realmente uma aposta de rendimento. Como a gente desmistifica isso? E, Luciana, essa pergunta para você, como é que você consegue atrair os clientes para isso e dar alguns exemplos na EB Climate de retornos bem consideráveis que vocês conseguem? Legal. Eu acho que primeiro a gente tem que ter clareza que nós estamos fazendo aqui um shift de toda a economia. O Mussa comentou que nunca no mundo se teve uma situação tão global de problema, né? E eu acho que a gente também tem que ter clareza que nunca nós tivemos uma situação em que a economia real passou por uma transformação tão relevante. Quando a gente pega a Revolução Industrial, você teve um movimento real importante. Quando a gente teve a Revolução Digital, era o cara lá no computador, na universidade, que fazia as mudanças. E agora, quando a gente fala de Revolução Verde, nós estamos falando, de fato, de mudança de CAPEX de investimento, é muita mudança física para que a gente consiga chegar lá. Então, você tem hoje investimentos em diferentes estágios de maturidade. Você tem um conjunto de negócios que são maduros o suficiente, que têm tecnologia já aprovada e que estão na fase de escala. Para esses negócios, o capital comercial faz sentido e pode ter, sim, retornos importantes. Eu já falo aqui de alguns exemplos. Tem um outro conjunto de oportunidades em que a tecnologia não está aprovada ainda, ou o mercado não está ainda estabelecido. Esses aqui são estágios, não são só como a gente está acostumado a pensar em startups, que são as empresas per se que estão trazendo a novidade, mas sim o mercado inteiro que se está transformando. E, nesse caso aqui, você tem, obviamente, papel para o recurso que tem objetivo de retorno comercial, mas você também tem a necessidade do capital dito concessionário de desenvolvimento. O que eu acho que é a grande confusão é quando se mistura essas caixas. Tem investimento que tem objetivo, já está maduro e tem objetivo de retorno financeiro, e tem investimento que, neste momento, está fazendo transformação de cadeia. Nós não podemos tratar essas duas coisas de forma igual, e, por isso, muito da confusão, seja da forma de investir recursos, seja da forma de pensar os investimentos. Quando a gente olha nessa categoria aqui de investimentos maduros, deixa eu trazer um exemplo bem concreto, que eu acho que é um exemplo que a gente investiu na EB Clima, mas não somos só nós, muitos brasileiros, muitas empresas brasileiras estão investindo, e eu acho que faz muito sentido. O Brasil é um país que importa 30% do gás natural que é utilizado.
enquanto que nós somos uma base agroindustrial que poderia produzir biogás e biometano em profusão. Mas, por uma série de motivos regulatórios e, inclusive, sob a perspectiva de infraestrutura, a nossa infraestrutura de tubulações, assim, de pipeline, ela está toda na costa, enquanto que a agroindústria, obviamente, está no centro do país. Então, nós tivemos, durante muitos anos, a não utilização desse resíduo orgânico e da agroindústria para a produção do biometano, né? Aquilo que é o lixo poderia ser considerado como um grande produtor de riqueza. E, durante muitos anos, nós não exploramos isso. Mas, por uma série de mudanças regulatórias, de incentivo, etc., a partir de alguns anos atrás, se começou a olhar para essa temática de um jeito diferente. E você vê mais e mais oportunidades de investimento com retornos, benchmark de mercado, que estão fazendo basicamente o seguinte: estão pegando o resíduo da agroindústria, estão trazendo isso para plantas de produção de biometano e estão produzindo 3 produtos ao final. O biometano, efetivamente, o CO2 para utilização na indústria alimentícia e, por fim, e não menos relevante, o biofertilizante, né? E esse é um mercado que o Brasil hoje tem potencial para mais de 500 plantas, porque a nossa área agroindustrial é muito relevante. E o que se faz com o biometano? Em primeiro lugar, o biometano, ele a molécula do biometano é rigorosamente a mesma molécula do gás natural. Então, tudo aquilo que você já tem hoje usando como combustível o gás natural, você pode fazer uma substituição para o biometano sem nenhuma necessidade de alteração de CAPEX. Mas, cada vez mais, você vê também novos segmentos entrando com a cabeça de utilizar desse potencial brasileiro. Acho que um dos setores que mais faz sentido e que a gente tem visto vários municípios, cidades aqui, cada vez mais estados olhando, é a questão da frota de veículos públicos. Então, você tem, no caso de Goiás, por exemplo, São Paulo, que estão olhando para transformar as suas frotas de ônibus para serem alimentados por biometano. Então, você tem um mercado de Brasil para Brasil. Eu gosto muito do comentário do Denis sobre a gente estar sempre olhando para fora, né? Está sempre olhando para o internacional, mas tem soluções de Brasil para Brasil com recursos brasileiros e que os investidores são brasileiros. E eu acho que é um belo de um exemplo em que você tem uma solução brasileira que pode ser utilizada seja em transporte, seja na indústria, proveniente da agroindústria e com altos retornos. De novo, ele está dentro da caixinha da maturidade. O que a gente não pode é confundir as caixinhas aqui. Posso fazer um comentário em relação a essa questão, né, dos retornos não superarem um benchmark quando a gente está falando de finanças sustentáveis? Acho que não necessariamente. Acho que isso não acontece via de regra. Mas acho que um ponto que a gente precisa considerar é que as finanças tradicionais, elas sempre consideraram 2 fatores na hora de avaliar essa questão de rentabilidade, que é o risco e o retorno. Quando a gente fala de finanças sustentáveis, a gente precisa adicionar um terceiro fator, que é o fator impacto. Então, os participantes de mercado, né, precisam começar a conseguir desenvolver metodologias para mensuração de impacto, para que, idealmente, a gente consiga também monetizar esse impacto. Então, as finanças sustentáveis vão passar a ser percebidas, né, e posicionadas a partir de um tripé: retorno, risco, retorno e impacto. Mas, até a gente conseguir atingir esse patamar ideal, eu acho que também dá para começar a pensar em estruturas de financiamento inovativas que façam com que esses produtos, para viabilizar financiamento para projetos de impacto, eles sejam atrativos aos investidores, né? Como? Um exemplo são estruturas de blended finance, em que é possível, né, compor diferentes arranjos, tipos de capital, né, o capital concessional, com capital não reembolsável, com capital comercial, e, a partir daí, se torna um produto viável, atrativo para o investidor, que vai viabilizar financiamento para um projeto. Então, eu acho que a gente tem soluções de curto prazo para endereçar uma questão de mensuração de impacto que lá na frente a gente vai conseguir fazer também. Com certeza. E, Marina, passando a bola para você que está no Hub, né, com vários gestores, investidores, quais são as grandes teses de investimentos verdes que você vê no momento?
que os investidores estão buscando e quais são as maiores oportunidades que o Brasil pode ter neles. Legal, eu vou seguir a lógica das caixinhas da Lu, que eu gosto, né? Eu acho que tem essas soluções mais maduras, né? Você vê que tem atraído investidores agnósticos, investidores comerciais, de mercado. Então, você vê a maior parte das gestoras da Faria Lima já estão investindo em soluções para clima e natureza sem nem se perceber ou sem nem classificar dessa forma. Por quê? São projetos que já estão provados, já dão retorno, já tem um playbook de como fazer, já tem parâmetros, já tem benchmarks, né? Então, a gente vê, inclusive, grande parte dos bancos brasileiros acessaram as linhas do EcoInvest, e o que vai sair de investimento do EcoInvest são, em geral, para setores, energias renováveis, saneamento, setores que já estão ali fluindo normalmente, né, como o mercado acontece. Então, acho que é importante dizer, porque é um tipo de investidor específico, né, em geral, mais agnóstico, que está olhando para essas teses já mais consolidadas. Também tem um investidor que eu chamo de agnóstico, que é um investidor de venture capital, private equity, que também começa a investir em clima, porque começam a chegar cada vez mais oportunidades interessantes no seu pipeline. Então, não necessariamente é um investidor temático, um investidor que é um fundo focado em clima. É um investidor de VC e private equity, mas porque começam a chegar oportunidades interessantes, ele começa, né, a investir. Então, esse é um tipo de investidor que está olhando para oportunidades mais maduras, né, no caso aqui dos bancos comerciais e tal, ou no caso de VC e private equity, é uma escolha calculada, né, de como que aquilo vai compor um portfólio, mesmo não sendo, né, não tendo uma ênfase específica de clima. Tem um outro grupo de investidores que, esse sim, eles têm um viés temático muito claro. Então, eles têm mandatos, né, que é o que está acontecendo, porque no Brasil tem se ganhado muito força a agenda de Nature-Based Solutions, soluções baseadas na natureza. Por quê? Porque você tem grandes fundos de pensão europeus, você tem grandes bancos, gestoras, fundações, endowments, com mandatos claros para investir em Nature-Based Solutions. E esses mandatos, eles têm rompido a lógica que o Mussa tem falado, de que Brasil era uma linhazinha dentro de emergentes. Isso funciona para outros temas, mas para clima e natureza, essa lógica está sendo mudada. Então, esses investidores que têm mandatos para investir em natureza, por exemplo, eles vão buscar onde estão as melhores soluções baseadas na natureza, onde estão as mais cost-effective soluções baseadas na natureza, que é o Brasil. Então, você começa a ver dinheiros muito consideráveis. Eu faço parte, né, acho que eu vi o Felipe da Capital for Climate aqui. Eu trabalho muito com a Capital for Climate, que é uma plataforma, né, de investimentos com foco em Nature-Based Solutions. A gente faz um evento juntos, inclusive. E a gente está numa campanha de levantar 5 bilhões de dólares até a COP30 para investir em soluções baseadas na natureza. E a gente está chegando muito perto dessa meta. Então, acho que esse é um exemplo que tem um dinheiro específico, por exemplo, vindo para a natureza. E aí você tem um outro tipo de investidor, né, além desses investidores, né, mais temáticos, que buscam retorno, mas em teses claras, que é um investidor que, e aí eu vou dizer que é mais os family offices ou fundações, etc., que é um investidor que entende que, para muitas soluções, não adianta investir só num negócio para dar certo. Você precisa entender como esse negócio, né, qual elo ele representa de uma cadeia de valor inteira, ou de uma cadeia, de um supply chain inteiro, e você precisa ajudar a desenhar aquele mercado, ou redesenhar aquele mercado. Então, é um investidor mais sistêmico, que eu tenho chamado, que é o despertar, assim, o início dessa era do investimento sistêmico, que são investidores que entendem que eles precisam investir em diferentes pontos da cadeia e que eles precisam, muitas vezes, combinar diferentes tipos de capital para que aquelas soluções que ele escolhe investir sejam prósperas. E aí eu vou dar o exemplo que isso está acontecendo muito na tese de transformação de sistemas alimentares e agricultura regenerativa. Você tem movimentos de investidores muito grandes, de family offices e suas fundações nos Estados Unidos, no México, vindo para o Brasil. Semana passada eu estava num workshop deles aqui no Brasil, de 10 filantropias globais, querendo justamente entender onde estão aqui os bottlenecks para a transformação de sistemas alimentares, como que a gente traz os diferentes atores para a mesa para financiar a mudança do sistema. Então, esse é o que eu acredito que vai ser cada vez mais o futuro do mercado financeiro. Então, só para dar alguns exemplos, que é isso. Para cada tipo de solução, também tem um investidor,
diferente, que está mais Perfeito. aberto a investir. Perfeito. E falando exatamente para atender essa demanda desse investidor que quer realmente uma tese mais específica, entendendo que ele está investindo, realmente ele quer investir em sustentabilidade, o Brasil está lançando agora, né, Nathalie, a sua taxonomia sustentável. Queria que você explicasse o que ela é aqui para as pessoas, qual o racional dela, por que ela pode evitar o greenwashing e qual que está o seu cronograma de implementação. Isso. Acho que ainda esse mês, né, até o final de setembro, o Ministério da Fazenda, através de um decreto, vai divulgar, oficializar a taxonomia sustentável brasileira. A taxonomia é um sistema de classificação de ativos, atividades, projetos que sejam sustentáveis ou não, vai servir para a gente avaliar, né? Então, é como se ele fosse uma espécie de dicionário. A taxonomia é uma espécie de dicionário que, baseada em critérios técnicos, vai dizer se uma atividade elegível à taxonomia está alinhada a objetivos ambientais, aos objetivos climáticos e aos objetivos sociais, né, constantes da taxonomia. A nossa taxonomia ela tem 7 cadernos setoriais, que é baseado em setores específicos da nossa economia, a partir das quinais, né? Então, fica bem claro ali dentro de cada caderno, por setor, quais são os critérios técnicos que estão sendo considerados. E tem 2 cadernos temáticos, um que trata de enfrentamento das desigualdades sociais, porque esse é um tema muito relevante para o Brasil. Então, a questão de combate às desigualdades sociais está sendo considerada como algo transversal, né, dentro da taxonomia. E um último caderno temático que trata do sistema de monitoramento, relato e verificação. E é esse sistema que vai operacionalizar a taxonomia. É a partir dele que a gente vai conseguir verificar se, de fato, aquele ativo, aquela atividade, ela está alinhada com os objetivos sustentáveis, com os critérios técnicos, e vão ser assegurados, vão passar por uma asseguração e vão ser depositados, vamos dizer assim, os relatórios, né, vão ser depositados no que a gente vai chamar de portal MRV, que é uma espécie de data lake que vai concentrar todas essas informações. Então, investidores, os usuários da taxonomia, né, vão poder acessar esse portal e lá checar se, de fato, aquela empresa, aquela atividade, ela pode receber aquela rotulagem de sustentável ou não. E, a partir de indicadores chaves de desempenho, esse portal MRV também vai ajudar a gente a monitorar os fluxos financeiros que estão alinhados à taxonomia, né? Quanto de recurso está indo para projetos e ativos que estão efetivamente alinhados à taxonomia, vai servir também para que a gente consiga calibrar políticas públicas. E aí, como é que vai ser? Primeiro, a gente vai ter uma etapa de testar esses cadernos técnicos, esses cadernos setoriais que têm os critérios técnicos. Então, CVM e Banco Central estão trabalhando muito próximo do Ministério da Fazenda. Então, a gente vai ter essa primeira etapa, uma espécie de pilotagem. A gente falou aqui de, né, a gente precisa adaptar as metodologias para o contexto brasileiro. Obviamente que a nossa taxonomia tem bases comuns com outras taxonomias do mundo para poder interoperar. Isso é importante. Mas também ela precisa estar adaptada a uma realidade brasileira. Então, a primeira etapa é testar esses critérios técnicos, se eles fazem sentido ou não, né? E, a partir daí, promover alguns ajustes. Depois disso, a gente começa a operacionalizar a taxonomia, a partir do sistema MRV. Então, primeiro, começando por companhia. Obviamente, a gente vai observar os critérios, princípios de proporcionalidade. Então, com base em um faseamento, vamos começar pelas companhias abertas listadas. Primeiro, aplicando-se as metodologias da taxonomia de forma voluntária, mas começa-se pelas companhias abertas listadas. Depois, vai passar para as instituições financeiras. Depois, para as companhias abertas de menor porte. E, finalmente, seguradoras, fundos de previdência e companhias fechadas. Durante esse período, os reguladores financeiros vão adaptar seu arcabouço regulatório para incorporar os aspectos da taxonomia, para a gente fazer uma harmonização. E a gente vai trabalhar também nesse relatório, que vai servir para reporte, para verificação de todos esses critérios da taxonomia, que vão
está lá no portal MRV. Então, mais ou menos, vai durar uns 3 anos até que a gente consiga completar todas essas etapas de faseamento. Mas, sem dúvida, é um passo muito importante para o Brasil se conectar com outros investidores internacionais, que muitas vezes tinham essa dificuldade de ver o que realmente está fazendo, de olhar as empresas, medir também os seus investimentos. E aí chega o momento da pergunta do Mussa, né, Luciana, que a gente quer atrair esses investimentos internacionais para cá. A taxonomia é um passo importante, que a gente vai estar dialogando lá com as taxonomias lá de fora. Mas o que mais, além disso, a gente precisa fazer para destravar isso? Eu acho que tem um ponto assim que talvez até voltando alguns passos, né? Acho que quando a gente fala de sustentabilidade, especialmente aqui no contexto brasileiro, eu acho que a gente ainda traz um viés de fazer o bem. Eu não estou dizendo que a gente não faça o bem com investimentos sustentáveis. É obviamente que a gente está olhando para um lado de impacto positivo. Mas eu acho que tem tanto mais do que isso. O tema de investimentos numa transição climática são temas vinculados ao desenvolvimento dos países. São temas vinculados à nossa competitividade. Eu acho que não teve país mais relevante nesse sentido que a China. A China apostou em determinadas tecnologias lá no início, mesmo quando elas não davam dinheiro, e se transformou hoje no campeão global que ninguém consegue chegar lá. Olhe painel solar, olhe bateria, olhe carros elétricos. Agora eles estão indo para... Eu nunca consigo falar essa palavra, os eletros... Como é que chama? O eletrólise lá, a máquina que faz a eletrólise. Então, nós estamos falando de competitividade de país. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante, porque parece que a gente está só falando de vamos todo mundo ser bonzinho, abraçar as árvores. Não é só isso. Eu acho que também é isso. Mas nós estamos falando de como é que o Brasil vai ser um país cada vez mais competitivo. E aí, eu acho que tem um elemento central, que é o fato das condições do país. Nós somos um país da agroindústria, que é um celeiro para muito do que a gente está falando. A gente é um país que é celeiro para energia limpa. Poucos países no mundo têm o patamar de produção de energia limpa que nós temos. Nós temos 92% da produção hoje de energia elétrica limpa. Essa meta é uma meta que alguns países querem chegar daqui a 20, 30 anos, e nós já chegamos. O preço da energia, não necessariamente, mas o custo da produção da energia, ele é também um custo bastante interessante. Então, quando você olha, nós temos uma infinidade de minérios críticos que são fundamentais para este processo de transição. Então, o que eu acho que nós, como, da mesma maneira que o Denis, eu também quero que daqui a 10 anos a gente olhe para as empresas que estão listadas na Bolsa daqui de fora. A gente falava muito, Marina e eu, sobre isso, e que as empresas que vão estar lá no topo são as empresas que fizeram, se alavancaram de forma competitiva nas questões de transição verde. Então, eu acho que aqui, para a gente chegar lá, nós temos que nos posicionar como país que tem condições de dar essa vantagem para as empresas. E eu vejo muitos países, porque eu acho que tem 2 blocos de potenciais investidores. Tem o cara que é um investidor de curto prazo, que ele está interessado em flipar, é o cara que está interessado em ver ali o retorno de curto prazo, ele vai olhar o investimento, etc. E tem o investidor de mais longo prazo, que ele está vendo o seguinte: onde é que estão as mudanças sistêmicas, as mudanças geopolíticas, como é que o mundo está se comportando, e onde é que eu vou apostar minhas fichas em temáticas que são relevantes para mim, como país ou como investidor. E acho que são 3 temáticas aqui fundamentais. Eu acho que é a temática de energia, é a temática de comida, alimento, e a gente está falando da temática de uso de recursos naturais. Essas são as temáticas que interessam. Você pode botar isso dentro do guarda-chuva de clima, você pode botar isso dentro do guarda-chuva de competitividade, você pode botar no guarda-chuva que você quiser, mas essas são as temáticas que não importa se você quer abraçar a árvore ou não quer abraçar a árvore, são relevantes. Então, eu acho que a grande forma de atrair investidor é mostrar a nossa capacidade de desenvolver cada vez... Eu acho que nós já fizemos muito, né? E cada vez mais nos desenvolvermos nestes 3 segmentos. E acho que o Brasil tem tudo para dar certo aqui, mas nós não podemos deixar o cavalo encilhado passar, né? Exatamente. Para a Marina e Nathalie agora, a gente falando sobre atrair investimentos internacionais, a gente tem a questão de um backlash lá dos Estados Unidos, né? Uma certa ideia de que esse tema de sustentabilidade virou ideologia, ele virou uma questão mais política e não necessariamente algo como um investimento concreto de retorno ou o impacto que isso pode causar.
Queria que vocês dissessem, analisassem se isso fugiu para outras localidades do mundo, se isso está só nos Estados Unidos e como a gente aqui no Brasil pode se posicionar. Tem outros países que a gente deveria estar conversando mais para vender esse potencial verde nosso do que não só os Estados Unidos? Então, eu vou falar uma coisa que, assim, na minha visão, eu acho que tem uma superestimação uma visão exagerada do quanto esse efeito Trump está afetando os investimentos, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa distinguir. Tem os investimentos de fundos listados, das BlackRocks da vida, etc. Isso é como uma coisa. Quando a gente está falando de investimentos estruturais, de longo prazo, a gente está falando do investidor que entrou num fundo com duração de 10, 12 anos. Não é porque o Trump está lá que aquele investidor não vai sair daquele fundo, ele está com compromissos de longo prazo. E muitos dos investimentos, né, mais transformadores estão nessa categoria de serem investimentos de mais longo prazo. Então, eu acompanho muito redes, né, globais de family offices, o que os principais family offices, famílias americanas estão fazendo, e continuam, e, pelo contrário, ampliando seus investimentos. É que isso agora talvez não é feito de uma forma tão vocal. E, sim, você teve muitos efeitos, né, das revogações do Inflation Reduction Act, que estava, né, trazendo muitos incentivos e subsídios para a transformação de vários setores. Então, isso sim, você teve esse backlash, e esse dinheiro agora está buscando outros lugares. Então, o que eu estou vendo é que esse dinheiro, que muitas vezes era investido, né, de americanos para soluções americanas, agora buscando outras soluções, né, ao redor do mundo. E a gente vê vários países aproveitando justamente para capturar esses fluxos financeiros, buscando, né, outras formas de alocação. Mas eu acho muito importante a gente, sabe, muitas vezes distinguir o que aparece ali no headline. E aqui eu não estou falando de questões comerciais, eu estou falando só de questões, né, de investimentos, que eu acho que os investimentos continuam, em muitos casos, assim, muita gente com a postura de double down, assim, de fazer ainda mais. E abrindo espaços, né? Assim, no poder não tem vácuo, né? Então, quando tem ali uma sinalização para um caminho diferente, tem outros países que estão, sabe, se colocando ali como destinos para soluções incríveis. Então, acho que isso está tendo um efeito de dar mais espaço e dar mais visibilidade. E o Brasil tem a possibilidade de conseguir capturar um pouco isso. Eu já estou vendo isso acontecer na prática e espero que a gente, né, junto com a COP, que o mundo vai estar olhando para soluções brasileiras, né, somado aos vários esforços que a gente tem feito, como o Brasil Climate Summit, que é esse grande evento para vender as soluções do Brasil para fora, e tantas outras iniciativas que estão sendo feitas, que a gente capture esse capital que agora está buscando, né, outros lugares e não só os Estados Unidos. Olha, eu não vejo como um retrocesso, mas vejo como um freio de arrumação, né, que aconteceu em algumas jurisdições, até por conta de não terem pensado ou aplicado o princípio da proporcionalidade. Então, algumas precisaram dar alguns passos para trás para pensar num arranjo mais faseado, né, de como avançar nas questões envolvendo finanças sustentáveis, taxonomia, mercado de carbono. Então, sim, isso está acontecendo em algumas jurisdições internacionais. Em outras, a agenda está avançando a todo vapor, como é o caso de Hong Kong e Singapura. Eles estão muito à frente na questão da agenda verde. A gente vê isso até em fóruns internacionais, né, que a CVM participa. Na OCDE, por exemplo, a gente está aplicando agora uma pesquisa de letramento financeiro em sustentabilidade. Quem está liderando essa pesquisa é Hong Kong. Singapura está ajudando. E, obviamente, que a gente colocou o Brasil também para poder servir de piloto para aplicar a pesquisa, porque a gente entende que o Brasil, né, é um motor, a gente tem a vantagem comparativa também que deve ser aproveitada. Em relação ao Brasil, eu posso afirmar tranquilamente que a nossa agenda continua sendo tocada a todo vapor. Vê aí as entregas do Plano de Transformação Ecológica acontecendo. A gente tem instrumentos importantes
importantes, né, sendo desenvolvidos, como a taxonomia sustentável brasileira e o mercado regulado de carbono. Então, agora a gente está na fase, no caso do mercado regulado de carbono, de regulamentação, de implementação, né, da ferramenta, mas já foram desenvolvidas, a segurança jurídica e o arranjo está dado, agora a gente precisa, de fato, implementar. Eu acho que há um esforço coletivo muito grande para que isso aconteça. Todos os reguladores financeiros efetivamente envolvidos com o Ministério da Fazenda para fazer isso acontecer, essa engrenagem continuar funcionando. A gente está vendo o sucesso do programa EcoInvest, com as linhas de Blended Finance, realmente conseguindo captar recursos robustos, até para projetos de soluções baseadas na natureza, recuperação de pastagens, etc. Os reguladores financeiros, Banco Central e CVM, né, também criando bases para que as finanças sustentáveis se desenvolvam no Brasil, considerando um arcabouço regulatório que está adaptado para a realidade dos ativos sustentáveis e que, ao mesmo tempo, fomenta a inovação, fomenta o desenvolvimento do mercado com proteção ao investidor. Então, hoje, a gente já tem relatórios financeiros de sustentabilidade sendo endossados por CVM e por Banco Central, são os padrões ISSB. Isso vai trazer padronização, confiabilidade, segurança para o investidor, e não só investidor local, mas também investidor estrangeiro. A gente já tem orientação CVM para contabilização de crédito de carbono, mensuração, evidenciação, divulgação de crédito de carbono pelas companhias abertas. Então, as bases, a infraestrutura, o arcabouço para que a gente consiga avançar nas finanças sustentáveis está dado. Os reguladores conseguiram, de forma orquestrada com o Ministério da Fazenda, criar toda essa infraestrutura. Agora, a gente precisa implementar e colocar isso para rodar com exemplos concretos que sejam escaláveis. Gente, estamos chegando ao fim. Eu queria, como última pergunta, que vocês fossem super breves, falassem em algumas palavras. Que nota que vocês dariam para essa jornada do Brasil rumo a investimentos verdes e sustentáveis? E o que vocês esperam lá na frente? Qual o nosso potencial, onde a gente pode chegar? Luciana. Sendo bem breve, nota aprovado, acho que estamos muito bem, estamos no caminho, identificamos os problemas, estamos propondo soluções e acho que estamos com um momento interessante aqui para implementar. Nathalie. Não vou dar nota 10, porque sempre tem uma coisinha para melhorar, né? Mas vou dar uma nota 9. Eu acho que a gente está também no caminho certo. Eu vejo um esforço coletivo muito grande. Então, acredito no potencial do Brasil. Agora, então, com o mercado regulado de carbono, com essa implementação, acho que a gente vai conseguir trabalhar na clareza, na formação de preço, na liquidez, um arranjo de mercado robusto, com rigidez, que dê segurança. Então, acho que, enfim, acho que os próximos anos, se Deus quiser, a gente vai avançar ainda mais. Também, acho que estamos super no caminho. O que eu quero ver é os brasileiros, a nação, comprando essa agenda de que a transição dos setores da economia do Brasil podem gerar um Brasil mais próspero, mais desenvolvido, que esse é o nosso melhor caminho para frente. E também espero ver aí o setor privado em peso na COP, para que a gente vá divulgando nesse boca a boca as coisas incríveis que a gente já faz e o que mais a gente quer fazer pela frente. Obrigada. Muito obrigada, hein? Foi ótimo.